Olá, crianças! Que bom que você está aqui comigo. Hoje nós vamos contar uma história muito bonitinha. Então convida os seus amigos para estar aqui com a gente para a história de hoje. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e rumo aos 1000 inscritos aqui no nosso canal, tá bom? Que bom que você está aqui. Nosso desafio essa semana é decorar o versinho de Salmos 34:7 que diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu sei que você já decorou e eu estou muito feliz por isso. O desafio praticamente cumprido essa semana, viu? Bom, a historinha de hoje é O que a voz disse. Você encontra essa historinha na página 78 da sua lição, mas se você não tem lição, eu vou contar para você. Bom, Beth e Raquel eram amigas, ela tem o mesmo nome que eu, viu? Que legal. Eram amigas? Não, eram irmãs. Elas eram irmãs e elas foram orar antes de dormir. Todos os dias elas faziam a sua oração antes de dormir. E elas ajoelhavam na beiradinha da cama e oravam. E aí, um dia, elas estavam se preparando para orar, para dormir. E no final da oração, elas disseram assim: Deus, abençoe o papai, abençoe também a mamãe. E aí, em nome de Jesus, amém. E aí, quando elas terminaram a oração, Beth se deitou, mas Raquel ficou ajoelhada, ainda em silêncio. E Beth disse assim: ei, mana, por que você não vai dormir? Por que você não vai deitar? E ela falou assim: eu estou esperando o que a voz vai me dizer. E ela ficou pensando assim, a Beth pensando, mas o que a voz vai dizer? Tem uma voz que vai dizer alguma coisa? E ela ficou lá em silêncio esperando alguma coisa assim, só como se ela fosse ouvir alguma voz. E a irmãzinha dela falou assim: mas que voz é essa? E ela falou assim: o Senhor fala com a gente, eu estou esperando o Senhor falar comigo. E tem que ficar muito em silêncio para ouvir essa voz. Você já ouviu uma voz te dizendo alguma coisa? É a voz do Espírito Santo. Ela fala bem na nossa cabeça, bem baixinho, sabe? E aí, essa é a voz de Deus, através do Espírito Santo fala conosco várias coisas. E aí, teve uma hora que a Raquel balançou a cabeça e aí Beth falou assim: o que aconteceu? Eu já sei, a voz já me disse. E aí ela disse: o que disse? E a voz falou assim: perdoe Cristiane. Cristiane era uma amiguinha da escola que tinha feito alguma coisa contra ela que ela tinha ficado chateada. E a voz disse assim: perdoe a Cristiane. E ela entendeu que ela precisava perdoar a sua amiga. Sabe, crianças, em alguns minutinhos Deus fala conosco se nós estivermos bem atentos. E às vezes a gente precisa de perdoar alguém, às vezes a gente precisa obedecer, às vezes a gente precisa pedir perdão para alguém. E aí ela fez uma oração e pediu: obrigado, Senhor, eu vou perdoar a minha amiga. E aí ela foi, no outro dia, disse para a amiga que tinha perdoado. Então a Beth ficou pensando: poxa vida, então eu devo também pedir perdão para minha mãe, porque eu quebrei o vaso de flor dela e eu nem contei para ela que eu quebrei. Olha como que Deus falou com ela através da experiência da sua irmã. Quando o nosso amiguinho Daniel, da história dessa semana, ele era pequenininho, ele também costumava orar, assim como Beth e Raquel. E Deus falava no ouvido dele, assim, na mente dele, o que ele deveria fazer, o que ele também estava aprendendo. Ele aprendeu que mesmo trabalhando para um rei muito, muito poderoso, ele sempre que tinha que falar com Deus e ouvir sempre a voz de Deus e sempre obedecer aquilo que o Espírito Santo falava com ele. E por isso que ele foi vitorioso na sua vida. Então, meninos e meninas, vocês também podem ser vitoriosos ouvindo e obedecendo a voz do Espírito Santo. É só se dedicar à oração. Então, todos os dias, tire um momentinho para você orar, para falar com Deus, porque isso é muito importante. O Espírito Santo vai sempre falar com você e te orientar aquilo que você deve fazer. Combinado? Amanhã eu vou trazer uma curiosidade da natureza para você e a gente vai fazer uma experiência aqui. E aí você pode fazer também na sua casa. Então, super beijo, fiquem com Deus. Eu te espero aqui amanhã para nossa super curiosidade da natureza. Até lá. Tchau, tchau.